Bom dia, pessoal do quinto ano. Bom, hoje é a nossa aula de correção, dia 11/8 de 2020. Vamos para a nossa aula de correção de História, corrigir os exercícios da última aula do dia 4. Então, vamos na página 130 do livro de História. Então, número 1. Faça o que se pede. As carinhas de alegria para a verdadeira e de tristeza para as falsas. Então, a primeira, Cabral teria que navegar pelo Oceano Pacífico. É falso, né? A segunda, Cabral saiu da Espanha para as Índias. Também é falso. Terceira, o cotidiano dos marinheiros era muito tranquilo, a comida era farta e todos tinham assistência de médicos. Falso também, era tudo ao contrário. E a última, Cabral deu à terra descoberta o nome de Ilha de Veracruz, acreditando que se tratava de uma ilha. Então, essa é a única frase verdadeira. Número 2. Complete os quadros abaixo com os nomes dados ao Brasil, seguindo a sequência de acordo com as datas. Então, número 1, primeiro, antes de Cabral, era Pindorama. Em 1500, Cabral, já batizou de Ilha de Veracruz. Terceiro, em 1501, Terra Nova. O quarto, em 1501 também, Terra dos Papagaios. Quinto, em 1503, Terra de Veracruz. Sexto, em 1503, Terra de Santa Cruz. Sétimo, em 1505, Terra de Santa Cruz do Brasil. Oitavo, 1505 também, Terra do Brasil. E nono, a partir de 1527, Brasil, que aí não mudou mais. Bom, todos esses exercícios nós vimos na nossa aula ao vivo, Mas como eu falei para vocês, iria deixar gravado agora. Quem não completou, por favor, façam agora. Então, página 131. Complete os quadrinhos com vogais e descubra o nome das pessoas que faziam parte das expedições de Pedro Álvares Cabral e que relatavam os acontecimentos da viagem. Então, primeiro, Frei Henrique Soares de Coimbra, E o segundo, Pero Vaz de Caminha. Número 4, de acordo com o que foi estudado, responda. Quem sou eu? Letra A. Sou o primeiro comandante português que chegou ao Brasil. Pedro Álvares de Cabral. Letra B. Sou o frei que celebrou a primeira missa no Brasil. Frei Henrique Soares de Coimbra. Letra C. Éramos os tripulantes mais experientes da expedição de Pedro Álvares de Cabral. Diogo e Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho e Gaspar de Lemos. Letra D. Éramos as demais pessoas que faziam parte da esquadra de Pedro Álvares de Cabral. Soldados, serviçais, carpinteiros, religiosos, artesãos e fidalgos. Página 132. Ligue a data ao acontecimento. Então, a esquadra retorna o caminho das Índias. Então, é a última lá, 2 de maio de 1500. Segundo, apareceram os primeiros sinais de terra, aves e plantas marinhas. 21 de abril de 1500. Foi celebrada a primeira missa do Brasil, em 26 de abril de 1500. A esquadra de Cabral ancorou no Porto Seguro, 24 de abril de 1500. E Cabral batizou o monte de Monte Pascoal, 22 de abril de 1500. Número 6. Resolva a cruzadinha respondendo as perguntas. Letra A. Qual foi o nome dado aos habitantes da Terra Nova? Índios. É a única vertical aí. Letra B. Qual foi o nome dado ao monte alto e redondo que a esquadra avistou? Monte Pascoal. Letra C. Que nome Cabral deu à nova terra? Ilha de Veracruz. Letra D. Qual foi o lugar escolhido para ancorar as caravelas? Porto Seguro. E letra E. Qual é o nome da árvore que se extrai uma tinta vermelha? Pau-Brasil. Bom, essa foi a correção da primeira parte da aula. Agora vamos na segunda parte. Página 136. Número 1. Observe as imagens das grandes navegações. Pesquise e escreva o motivo que levou os portugueses e espanhóis a lançarem-se nelas. Então, a busca e exploração de riquezas. Esse foi o motivo. Número 2.
Sobre a época das grandes navegações, responda as perguntas. Letra A. Qual era o objetivo das navegações de Portugal e da Espanha? Portugal e Espanha tinham como objetivo buscar uma rota alternativa para as Índias, no Oriente, já que Gênova e Veneza dominavam a rota conhecida. O objetivo era encontrar um caminho mais rápido para lucrar com o comércio das especiarias. Letra B. Qual era a relação entre as nações e o que acontecia em Gênova e Veneza? Eram cidades que compravam e vendiam bastante especiarias. Letra C. Por que Portugal e Espanha estavam interessados no comércio que acontecia nessas cidades? Bom, estavam interessados porque também queriam lucrar com o comércio de especiarias. Página 137. Bom, número 3. Pesquisa e escreva em que eram utilizadas as especiarias vindas do Oriente, muitos consumidos na Europa. Essa é uma resposta pessoal, eu vou deixar para comentar na nossa aula ao vivo, certo? Número 4. Observe o mapa com as rotas das viagens marítimas portuguesas e espanhóis. Cada cor destaca uma navegação. Pesquise e escreva no seu caderno informações sobre cada uma delas. Bom, também é uma resposta pessoal. Número 5. Leia a afirmativa apresentada, pesquise e escreva outras informações sobre o tema abordado. Também é uma resposta pessoal, certo? Nós vamos comentar essas respostas na nossa próxima aula ao vivo. 138. Número 6. Marque as alternativas corretas. Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgava possuir sobre as terras descobertas e sobre as que pudesse vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. Verdadeiro. O Papa português dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantiu todo o continente americano a Portugal. Falso, né? O Papa era espanhol. Número 3, terceiro quadrinho. Criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e Espanha. Correto, vamos marcar. E as terras existentes a oeste da linha pertenciam à Espanha e as existentes a leste a Portugal. Correto também, vamos marcar. Número 7, assinale corretamente. Letra A. Em que ano em que foi ano em que foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Então a resposta correta é 1494. Letra B. Países que assinaram o Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha. Número 8. Responda sim para a correta e não para a incorreta. Para garantir que um pudesse ocupar as terras que viessem a pertencer ao outro. Não. Né? Não foi o motivo do tratado, pelo contrário. E foi para garantir que um não pudesse ocupar as terras que viessem a pertencer ao outro. Certo? Página 139. Escreva o que determinava o Tratado de Tordesilhas. Depois pense e responda. Por que os países envolvidos firmaram esse acordo antes mesmo de chegar às terras brasileiras? Bom, a resposta. O Tratado de Tordesilhas estabelecia uma linha de demarcação localizada após 370 léguas a oeste de Cabo Verde e dividia os territórios que fossem encontrados entre Portugal e Espanha. Número 10. Classifique a alternativa V para a verdadeira e F para as falsas. Primeira opção. O Tratado de Tordesilhas foi o primeiro a delimitar o território brasileiro. Verdadeiro. Segundo, algumas terras ainda provocavam disputa entre as nações que firmaram o Tratado de Tordesilhas. Verdadeiro também. Não houve a necessidade de ajustes posteriores no Tratado de Tordesilhas. Falso. Né? Como eles estavam insatisfeitos, tiveram que fazer novos ajustes. E a quarta alternativa, oficialmente, a disputa entre Portugal e Espanha sobre a linha demarcatória definida no Tratado de Tordesilhas existiram por muito tempo. Verdadeiro também. E a número 11, pesquise, leia e escreva um trecho que você acha interessante da carta de Pedro Vaz de Caminha descrevendo o Brasil para o rei de Portugal. Então vamos fazer aí para a gente comentar
na nossa aula ao vivo. Página 140. Desenhe ali no Tratado de Tordesilhas e escreva o nome dos países implicados no tratado. Então aí vocês vão marcar aí a linha, né? E colocar do lado esquerdo Espanha e do lado direito Portugal. Número 13. Complete as afirmativas abaixo corretamente. O meridiano de Tordesilhas passa pelas atuais cidades brasileiras de Belém, no estado do Pará, e de Laguna, no estado de Santa Catarina. Letra B. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, os espanhóis já estavam na América do Sul, mas os portugueses só chegariam oficialmente ao Brasil 6 anos depois, em 1500. Página 141. Observe o mapa abaixo. Agora escreva. Letra A. O nome dos oceanos que a Esquadra de Cabral percorreu: Oceano Atlântico e Oceano Índico. No Oceano Atlântico, primeiro ele chegou no Brasil, depois, quando ele saiu do Brasil em direção à Índia, passou pelo Oceano Índico também. Letra B. Que continente Cabral contornaria se tivesse saído direto de Lisboa para as Índias? O continente africano. Ele só daria a volta ali por baixo. Página 142. Veja a opinião do rei Francisco I da Inglaterra sobre o tratado firmado entre Portugal e Espanha. Gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividiria o mundo. Em sua opinião, que posição é expressa por essa frase? Bom, aí seria uma resposta pessoal também, mas enfatizando que o rei da Inglaterra não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, né? Certo? Ele não achava correto aquela marcação. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de correção, né, do dia 4. Espero que vocês tenham feito e façam também as respostas pessoais para a gente comentar na nossa próxima aula ao vivo. Certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.